E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu tenho que agradecer muito a todos vocês. Eu não esperava que vocês iam assistir, vocês iam gostar, vocês iam querer saber mais coisas daqui. E eu fico muito feliz. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, se inscreveu no canal, me mandou mensagens. Eu agradeço a todo mundo, de verdade. Agora vamos pro assunto do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o coronavírus aqui em Portugal. Como foi, como está sendo, as medidas que foram tomadas, como a população lidou com isso. Bem, os primeiros casos de coronavírus aqui em Portugal foram... Eu esqueci a palavra, meu Deus do céu. Logo que os primeiros casos foram confirmados aqui no país, não precisou nenhum governo decretar uma quarentena. A própria população já se colocou em uma quarentena uma quarentena voluntária. A população em si, como eu posso dizer, é muito cuidadosa. Eles pensam muito, tanto em si como na família. Eles se cuidaram, todos nós nos cuidamos. E nós nos colocamos em uma quarentena voluntária. As pessoas só estavam saindo se necessário. Algumas pessoas, claro, sempre tem em qualquer lugar, saíam, vários estabelecimentos ainda estavam abertos, mas com o passar dos dias, desde o primeiro caso, as pessoas já foram se cuidando, foram nos supermercados se abastecer, só saíam de casa quando necessário. Os lugares começaram a fechar antes mesmo do governo pedir para fechar, ou então reduziram horários, reduziram pessoal. Tudo isso para evitar a própria contaminação. Ou seja, ninguém aqui esperou pelo governo, todo mundo já se cuidou, se protegeu e protegeu ao próximo. Mas o governo daqui também teve um papel muito importante, teve um papel muito bom. No dia 19 de março, o governo daqui decretou estado de emergência. Ou seja, o governo estava decretando uma quarentena no país. Mas é importante dizer que aqui em Portugal, diferente de Espanha, Itália, a quarentena nunca foi uma coisa forçada pelo governo. Sempre foi voluntária. O governo nunca forçou ninguém a ficar dentro dos seus estabelecimentos, das suas casas. Claro, ele decretou sim que a vários estabelecimentos que não fosse de importância deveriam ser fechados. O fluxo de pessoas dentro dos estabelecimentos que ainda estavam abertos deveria diminuir. Criou uma série de regras muito importantes para que Portugal fosse um exemplo. Mas nunca foi uma coisa obrigatória, sempre foi uma coisa voluntária. Claro, a polícia sempre rondava pelas ruas das cidades, mas era mais uma coisa para controle, sabe? Chamar a atenção se visse que algo estava errado, ou se aquela pessoa corria perigo, ou se aquela pessoa trazia perigo. Então era mais para vigia do que para obrigar alguém a entrar na sua casa, sabe? Claro que temos alguns casos particulares de algumas coisas que aconteceram fora desse sistema, mas sempre foi assim, nunca foi nada obrigatório aqui. Mas como eu posso dizer? Portugal também foi privilegiada por algumas questões. Portugal faz fronteira apenas com um país, que é a Espanha. O resto do país todo faz fronteira com o mar. Portugal, comparado aos outros países da Europa, é o país mais afastado de onde ocorreu os casos, que foi na Ásia. Os primeiros casos. Essas duas situações ajudaram bastante Portugal, mas o que mais ajudou Portugal realmente foi a população ter a consciência de que esse vírus é muito perigoso. Realmente ele é muito perigoso. E a consciência da população também em entender que, infelizmente, muitas pessoas vão pegar esse vírus. Só que o importante é que nem todo mundo pegue ao mesmo tempo, para não superlotar os hospitais e não correr o risco de estar acontecendo o que está acontecendo infelizmente no Brasil, que é falta de leitos, ter que escolher gente que vai morrer ou vai viver, ter que escolher quem vai ser atendido primeiro, quem vai ser atendido só depois, faltar leitos de UTI, faltar exames para saber se a pessoa realmente está com Covid ou não. Não só no Brasil, tá? Itália, Espanha também enfrentam essa situação. E a população entender e se precaver foi muito importante para Portugal se livrar desse caos. Durante o estado de emergência e até um pouco antes, praticamente as cidades aqui de Portugal viraram cidades fantasmas. Quase não víamos pessoas nas ruas. Isso já se nota um pouco
da precaução que a população teve. Só se via praticamente fumaça e folhas voando. Era isso que se via nas ruas, de tanto que as pessoas estavam se precavendo desta doença. O governo também tomou algumas medidas. Eu falei que aqui a quarentena nunca foi uma coisa obrigatória. Porém, nas datas comemorativas, como a Páscoa e o Dia das Mães, aqui a Páscoa é como se fosse um Natal. Todo mundo se reúne na casa, geralmente na casa do avô ou da avó. A família toda se reúne e todo mundo comemora. Mas muitas pessoas moram em cidades diferentes. Aqui eles falam concelhos. Concelhos é como se fosse cidades. E aí, nessas datas, eles vão para a cidade dos seus pais, dos seus avós. Lembrando que não é como em alguns lugares do Brasil, que as cidades estão bem afastadas umas das outras. Aqui as cidades são muito próximas. Por exemplo, em Porto, apenas uma ponte separa a cidade de Porto e a cidade de Gaia. Então, as cidades são muito próximas. Mas nessas datas, o governo proibiu a transição de um concelho para o outro. Ou seja, as pessoas não teriam como ir para a casa dos seus familiares comemorar essas datas. Por um lado, triste, mas por outro, muito bom, para precaver, já que as pessoas que iam ser encontradas estavam na zona de risco, que são os avós, os mais velhos. E durante todo esse estado de emergência, muitos brasileiros que moravam aqui em Portugal acabaram voltando para o Brasil por várias situações diferentes, alguns por medo, outros por insegurança em relação a como vai ficar o país nos próximos meses. Porque, infelizmente, isso é inevitável, a economia vai ter um tombo, porque Portugal é um país muito turístico. No meio do ano, aqui lota muito de turistas, tanto nas cidades do litoral, como nas cidades históricas. Então, muitas pessoas já estão cancelando as suas viagens para cá com esse medo e também como uma medida de precaução. Então, a economia aqui vai ter uma queda, infelizmente. Mas não só aqui, em todo lugar. Mas graças a todas essas medidas tomadas e a toda essa precaução da população, hoje, na verdade desde o dia 2 de maio, Portugal saiu do estado de emergência e entrou no estado de calamidade. A palavra calamidade parece uma coisa bem pior, mas não. O estado de calamidade é um nível abaixo do estado de emergência. Então, Portugal está melhorando bastante. Mas o presidente, o governo deixa bem claro que não podemos afrouxar as medidas. Temos que continuar tomando cuidado, continuar nos precavendo, continuar mantendo o isolamento social para que, no futuro, Portugal possa ser um dos primeiros países a estar livre desta doença. Agora, no estado de calamidade, a cada 15 dias, o governo vai reavaliar a situação do país para saber se é necessário reduzir um nível ou voltar para o estado de emergência. Mas a população está realmente se cuidando bastante, não é porque diminuiu um nível que a população vai se descuidar. Eu ainda estou em casa, meu trabalho me colocou, não só eu, mas como muitos colegas, em layoff, que é um programa do governo que o funcionário fica em casa e o governo paga 70% do seu salário e a empresa paga o restante. É uma iniciativa boa para que não ocorram demissões, que é o que não se espera neste momento, porque as pessoas precisam de dinheiro para se manter e emprego vai ser difícil conseguir. Infelizmente, esta não é uma boa época para vir para Portugal, tanto para passar férias como para tentar uma vida. Mas se você já está com a sua passagem comprada, infelizmente terá que vir, né? É a única escolha, senão você vai perder toda a sua passagem, tudo que você investiu. Mas se você realmente vem para cá, tome as medidas de prevenção, se cuide. O governo vai ficar mais severo nessa parte de deixar entrar aqui no país e emprego vai ser muito difícil. Mas se já está tudo comprado, você já vendeu tudo, você já investiu um dinheiro nisso, pode tentar vir. E uma coisa bem legal que aconteceu nesse estado de emergência foi que o governo regularizou temporariamente vários imigrantes aqui no país. Eu fui um deles. Mas para questões de assinatura de contratos de emprego e de hospitais, para que todos nós, imigrantes, pudéssemos ter o mesmo atendimento que a população daqui tem, os mesmos direitos que a população daqui tem em questão de saúde.
E isso foi muito bom, foi uma iniciativa muito boa, que foi reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E nesse momento eu fico muito feliz de estar morando num país que é exemplo para os outros países no combate a esse vírus. E também fico feliz por os casos aqui estarem diminuindo cada vez mais e estar voltando à rotina normal. Mas ao mesmo tempo eu fico triste e fico preocupado, porque praticamente quase toda a minha família está no Brasil e todos os dias que eu posso eu mando mensagem, eu ligo perguntando como eles estão, falando para eles não saírem de casa, principalmente não deixarem minha mãe e a minha avó saírem de casa, porque a situação do Brasil, infelizmente, está horrível, está preocupante. Esse vírus não é um vírus qualquer, ele é realmente potente e, infelizmente, acredito eu que a estrutura de nenhum país consegue dar conta de quase toda a população contaminada. Então, o importante é se precaver para que não possamos todos ser infectados ao mesmo tempo. E também possamos cuidar de quem amamos mais, que são nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossas tias. E é isso, galera.